Quero que vocês abram agora a palavra e nós vamos meditar em Provérbios capítulo 4, o verso 23. E ao abrirem a palavra, eu quero convidar você a fechar seus olhos, nós vamos orar ao Senhor. Pai, Tua palavra está aberta agora em nossas mãos. Então que esta noite não se ouça apenas a voz de um homem, mas que o Senhor fale e revele Tua vontade para nós. Dá-nos uma mente concentrada, dá-nos um coração sensível, para que nós sejamos capazes de entender qual é a Tua vontade para a nossa vida. E ajuda-nos, Senhor, a alinhar a nossa vontade com a Tua vontade, para que a Tua vontade reine soberana em nossas vidas. Nós te pedimos que estejas conosco, que Teu Espírito passeie em nosso auditório esta noite, dando-nos sabedoria para entender a Tua vontade. Eu te peço em nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Provérbios capítulo 4, verso 23. Todos que têm a Bíblia consigo, abra a palavra aí. Diz assim: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Sobre tudo que você tem que guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. O coração é um órgão extraordinário do corpo humano. Dizem que ele tem o tamanho da mão fechada daquele que o possui. Então, se você fechar aí o seu punho, o seu coração tem mais ou menos o tamanho do seu punho. Ele recebe o sangue que vem de todo o corpo, o sangue é purificado e ele bombeia de volta o sangue para todo o corpo. Na Bíblia Sagrada, o coração é um símbolo. Ele representa as intenções, os pensamentos, a razão, as emoções e a vontade. E é aqui nesse ponto que o coração não é confiável. Porque o coração, ele é um símbolo da vontade, e a vontade é muito vulnerável. É por isso que Salomão diz que sobre todas as coisas, acima de qualquer coisa que você tem que guardar, precisa guardar seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Guarde seu coração. O coração precisa ser guardado, protegido. E olha que ele já é de certa forma protegido, porque ele fica dentro de uma caixa. A gente chama de caixa torácica. Salomão diz: guarde seu coração. Guardar o coração por quê? Porque dele procede a fonte da vida. É do coração que saem as boas intenções, os sonhos, os desejos, a vontade de conquistar e realizar. Mas também é do mesmo coração que saem as más intenções, o engano, a maledicência, o pecado. Então, tanto o coração quanto a vontade não são confiáveis. Você sabe qual é a medida do coração? Abre comigo aí a Bíblia em Jeremias capítulo 17. Jeremias 17 diz em que estado está nosso coração. Jeremias 17, verso 9 e o verso 10. Jeremias 17, verso 9 e o verso 10 dizem assim: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. Sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Como é que Jeremias diz aqui? O coração da gente é o quê? Enganoso. O coração mais saudável está doente.
e sofre de uma doença incurável. E é por isso que o sábio disse: guarde seu coração. Guarde seu coração. O que significa guardar seu coração? Significa que você tem que proteger seu coração e proteger suas emoções. Você tem que estabelecer limites nos seus relacionamentos. É você que diz quem pode se aproximar e quanto pode se aproximar. Você tem que proteger e zelar pelo seu coração contra os ataques do inimigo. Você tem que estar atento e vigiar o tempo inteiro. É guardar seu coração, porque muitas vezes a razão diz uma coisa, o coração não ouve. Às vezes a razão diz assim: filho, não vai por aí. Você vai quebrar a cara. Às vezes a voz que você está ouvindo é a voz de mãe, é a voz do pai, mas o coração não ouve. Na verdade é a vontade que não ouve. Algumas vezes você ouve a razão dizer uma coisa e o coração não obedece. Você não quer obedecer. Algumas vezes você quer obedecer, mas não tem força de vontade para obedecer. Queridos, uma das coisas mais difíceis para a gente controlar nesta vida é a vontade da carne. Controlar a vontade da carne não é uma coisa simples, porque a vontade tem poder para controlar o coração, controlar nossas emoções, controlar nossa consciência, controlar nossa razão e decidir as nossas escolhas por nós. Satanás sabe disso. E ele sabe que a gente só consegue assumir o controle da vontade se a nossa vontade estiver alinhada com a vontade de Deus. Se a nossa vontade não está alinhada com a vontade de Deus, nós não temos controle da vontade. Por isso a gente precisa fortalecer a vontade. Porque nós estamos numa batalha. Estão lembrados disso? Nós estamos numa luta. E essa luta depende da vontade fortalecida. Porque às vezes a consciência diz uma coisa, a vontade não ouve. Mas quando você fortalece sua vontade, aí a consciência diz: você vai quebrar a cara. É melhor não ir por aí. Você não faz aquilo porque sua vontade está sob controle, sob seu controle. Sabe, todos nós, eu não conheço vocês, então posso dizer assim bem abertamente, todos nós aqui, do menor ao maior, da menor criança que está aqui, até a pessoa de mais cabelo branco que tem nessa igreja, todos nós temos uma tentação de estimação. Nós temos uma tentação de estimação. O que é uma tentação de estimação? É aquele pecado no qual a gente está caindo repetidamente, é sempre ele. A gente pede perdão, a gente chora, a gente confessa, a gente toma um propósito de mudar, mas ele sempre vai nos derrubando. Pecado de estimação. Por que nós caímos sempre na mesma tentação? Porque nós não temos controle da vontade. Para vencer, a gente precisa aprender a controlar a vontade. Satanás sabe que nosso coração é fonte de vida. E ele sabe que para nos vencer, ele tem que enfraquecer a nossa vontade. Escuta o que eu estou dizendo, moçada linda que está aqui esta noite. A vontade é uma coisa poderosa, poderosa. Olha só o que diz a tia Ellen, presta atenção. Ela diz assim: a vontade é o poder que governa a natureza do homem. Vou repetir. A vontade é o poder que governa a natureza do homem. É o poder que decide o destino de sua vida. E olha que coisa, a vontade anula a consciência. A vontade anula a consciência. Eu vou dar um exemplo. O cara é casado, bem casado. Aí ele chega na empresa onde ele trabalha, aparece uma sirigaita nova. E começa a esticar os olhos na direção dele.
Ele ama a esposa. Jamais passou por sua mente, por sua cabeça, um dia trair a esposa. Ele nunca pensou em adulterar. Mas se ele continuar olhando para aquele olhar da sirigaita esticado na direção dele, um dia após outro, vai alimentando o desejo. Na hora que o desejo nasce, ele tem que assumir o controle de sua vontade. Se ele alimentar o desejo carnal, a vontade assume o controle. Quando a vontade assume o controle, ele perde a capacidade de decidir. Acontece em todos os relacionamentos e em todas as circunstâncias. Sabe, tem uma coisa ligada à vontade chamada impulso. Dizem que o ser humano, ele amadurece por volta dos 21 anos de idade. Hoje estão dizendo que é um pouquinho mais tarde. Mas vamos ficar por aí. 21 anos de idade é a idade da maturidade. A última coisa que amadurece no ser humano é o impulso. E olha como o diabo é pilantra. Está provado por estudos que um garoto que começa a beber aos 13 anos de idade, quando ele fizer 21 anos de idade, 50% para mais serão alcoólatras. Quando é que ele começou a perder controle da vontade? Que idade tinha? 13 anos. Agora olha, o mesmo estudo diz o seguinte: se a pessoa experimentou a bebida somente com 21 anos de idade, e só a partir daí ele começou a beber, somente 10% vai se tornar alcoólatra. Por que isso? Porque um garoto de 13, 14 anos não tem controle de sua vontade. E então ele perde o controle de sua vontade e chega a hora que ele começa a ser escravizado. E olha que dado, presta atenção aqui, presta atenção nesse dado. No Brasil, 1 em cada 4 adolescentes de 10 a 18 anos de idade é alcoólatra. É assim que o diabo trabalha. Por quê? Porque a pessoa não tem controle de sua vontade. 13, 14 anos, não tem controle de sua vontade. Ele se torna um escravo e a vontade passa a reinar soberana em sua mente. Já viu o alcoólatra tentando parar de beber? Ele sabe que é errado, ele sabe que precisa. Todo mundo lhe diz que ele tem que mudar, mas ele não consegue, ele não tem força de vontade. Ele é um escravo da vontade. A vontade assume o controle da mente e a partir daí assume o controle de suas emoções, de seus pensamentos, de sua razão e de suas escolhas. Isso vale para a bebida, isso vale para a comida, isso vale para as drogas, isso vale para o sexo. Vocês sabem que tem um impulso poderoso chamado impulso sexual. Ele é poderoso, e graças a Deus que a gente possui esse impulso sexual. Deus nos fez assim. Um dia uma irmã foi falar com a esposa do pastor, desesperada, e disse: irmã, eu estou preocupada, peguei meu filho, beijando uma garota, só tem 15 anos. Aí a esposa do pastor virou para a irmã e disse: graças a Deus que era uma garota, irmã, que hoje não está fácil. Impulso sexual. Impulso sexual faz parte da nossa natureza humana. Significa que você nasceu saudável. Deus o criou dessa maneira, mas você tem que controlar esse impulso. Mas olha, esse mundo em que a gente vive, esse mundo que a gente vive diz o seguinte, e diz assim para os nossos adolescentes, para os nossos filhos, para os nossos jovens: você tem vontade, faça. Ora, onde é que esse mundo vai parar? É por isso que esse mundo está destrambelhado aí. Todo mundo faz o que tem vontade, sem controle da vontade, escravo da sua vontade. Existem limites, existem sinais vermelhos que precisam ser atendidos. É por isso que a palavra de Deus diz: guarde o seu coração, guarde a sua vontade. Vocês sabem que nós todos trazemos dentro de nós uma velha natureza má,
que ama o pecado. Quando nós nos encontramos com Jesus Cristo, Ele coloca em nós uma nova natureza. E começa uma batalha, cada um de nós carrega dentro de si uma guerra civil sendo travada aqui dentro. Uma batalha permanente. Para os jovens, essa batalha é ainda mais acirrada. A maior batalha que o jovem enfrenta geralmente gira em torno da questão sexual. Questão do sexo. Deixa eu lhes dizer uma coisa, o sexo é uma das coisas mais fenomenais que Deus criou. Foi Deus quem criou o sexo, não foi ideia do diabo, foi ideia de Deus. E Deus, ao criar o sexo, Ele estabeleceu os limites, porque quem cria define os limites. E Ele estabeleceu os limites claramente. Ele disse que tem que ser desfrutado da seguinte maneira, dentro dos limites chamado casamento. Tem que ser monogâmico. É um mesmo homem, uma mulher pela vida toda. E tem que ser com o sexo oposto. É um homem com uma mulher com um homem. Quem cria estabelece os limites. Ele estabeleceu e ele definiu claramente os limites. Mas vem a nossa sociedade dizendo que não é assim. Jovens, presta atenção nisso. Moçada linda que está aqui esta noite, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Obrigado. Vocês não têm ideia quantas garotas estão abortando por aí. São garotas que vão carregar traumas emocionais pelo resto de suas vidas. Vão ter que lidar com uma dor difícil de aguentar. Por quê? Porque a sociedade em que a gente vive diz que você pode fazer o que quiser com o seu corpo. Meu corpo, minhas regras. Sem controle, sem limites. Não é assim, não é essa vontade. É gente que vive escravizada sob o domínio da vontade. Sem completo controle de sua vontade. Olha o que diz a palavra de Deus em 2 Pedro, capítulo 2. 2 Pedro, capítulo 2... verso 18 e 19. Nós já lemos esse texto essa semana, é bom repeti-lo. É bom marcar na sua Bíblia. 2 Pedro, capítulo 2, verso 18 e 19, diz assim: pois eles, com palavras de valiosa arrogância, e provocando os desejos libertinos da carne, seduzem os que estão quase conseguindo fugir daqueles que vivem no erro. Prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. O homem é escravo daquilo que o domina. Aquilo que domina você, escraviza você. E como é que o diabo consegue fazer isso? Enfraquecendo a sua vontade. E geralmente com a juventude da igreja, e com os de fora também, ele enfraquece o impulso sexual, o controle do impulso sexual. Eu não quero dar uma impressão errada para a moçada que está aqui esta noite. Deixa eu dizer para vocês, sexo é bom. Quantos aqui são casados? Deixa eu ver. Cadê a convicção, minha gente? Sexo é bom, é ou não é? É ou não é, minha gente? Então, deixa eu dizer para a moçada, sexo é bom. A gente não faz o tanto que vocês acham que a gente faz. Mas é uma coisa boa. Foi criado por Deus. Mas você não faz sexo de qualquer jeito. Faz parte da nossa natureza. O que você não pode fazer é soltar as rédeas de seus impulsos. Você não pode namorar de qualquer maneira. Não pode. Tem limites. Então compreenda o seguinte: sexo fora do casamento é pecado. Pronto, falei. Isso tem que ficar claro em sua mente. Porque o mundo em que a gente vive diz que o que vale é o amor. A Bíblia diz que o que vale é o compromisso. Então, há limites que foram estabelecidos por Deus. A palavra de Deus, que é a única regra de fé e prática que a gente tem,
diz que a gente não deve ceder à promiscuidade sexual, à imoralidade sexual. Você tem que controlar sua vontade, controlar seus impulsos. E a Bíblia diz que se você está namorando e você não consegue mais se controlar, sabe o que é que você tem que fazer? Vou deixar a palavra de Deus falar. Não vou dizer não, é Paulo que vai falar, dar o recado para você agora. 1 Coríntios, capítulo 7. 1 Coríntios, capítulo 7, verso 9. 1 Coríntios, capítulo 7, verso 9. Paulo diz assim, diz que se você está namorando, não consegue mais se segurar, está subindo pelas paredes. Sabe o que Paulo diz? Ele diz assim, ó. Mas se não consegue se controlar, devem se casar. Pois é melhor casar do que ficar ardendo de desejo. Está namorando, está subindo pelas paredes, não aguentar mais se segurar, casa infeliz. Ou melhor, casa para ser feliz. Mas casa. Não fica sofrendo, casa, porque Deus ama tanto você, que Ele criou o sexo. E Deus ama tanto você, que Ele criou o casamento para você desfrutar do sexo. É uma prova do amor divino. Sabe, a igreja de Corinto era uma igreja complicadinha, gente. Se tem uma igreja que eu não gostaria de ser pastor, é a igreja de Corinto. Ô igreja. Tinha sérios problemas morais, sexuais, de imoralidade na igreja de Corinto. E aqui no capítulo 6, do primeiro livro, 1 Coríntios capítulo 6, verso 18, olha só o que Paulo diz. 1 Coríntios capítulo 6, verso 18. 1 Coríntios 6, 18, Paulo diz assim: fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. O pecado sexual é difícil de vencer. É difícil de vencer porque é um pecado que você comete em seu corpo. Está impregnado em sua mente. Controla você. E sua vontade está enfraquecida. É por isso que Paulo diz assim: vaza, dá no pé, foge da imoralidade sexual, fuja da imoralidade sexual. Observe o seguinte, queridos, o cara, ele cedeu a seus impulsos sexuais desde cedo. Com que idade ele perdeu o controle de sua vontade? Com que idade? 13, 14 anos. Ele perdeu o controle de sua vontade. Aí ele começa a ver pornografia. Ele perdeu o controle da vontade. Ele vai ver pornografia o resto de sua vida. Ah, não, pastor. Quando eu casar eu mudo. Não muda não. Não muda. Quem foi uma vez escravizado pela pornografia, se torna um escravo da pornografia o restante da vida, a menos que Jesus opere um milagre nessa vida. Ele é escravo da sua vontade. Ele não tem controle de sua vontade. E, gente, hoje nós estamos vivendo num tempo epidêmico. A epidemia da pornografia. Jovens queridos, presta atenção nisso. Guarde seu coração. Os adolescentes que estão aqui, deixa eu lhes dizer em nome de Deus. Guarde seu coração, guarde sua mente, guarde a sua vontade. Então tem que perguntar para os jovens que estão aqui esta noite: o que é que você está ouvindo? O que é que você está lendo? O que é que você está assistindo? Como são as suas conversas? Quem são seus amigos? Você tem controle de sua vontade ou você é um escravo dela? Você controla as suas escolhas? O tempo que você fica nas redes sociais? Você tem controle sobre sua vida? Você controla a sua mente, seus impulsos, seu coração? Eu disse agora que há uma epidemia de pornografia aí. Vocês não têm ideia quantos jovens vêm me procurar com essa luta
Um tempo desse aí, um garoto entrou em contato querendo saber o que fazer, porque estava pensando em colocar fim à própria vida. Porque ele sabe o que tem que fazer, mas ele não tem controle da vontade. Pode ser que esta noite eu esteja falando para alguém que esteja escravizado pela pornografia. Como vencer? O que fazer para vencer? Deixa eu lhes dar alguns passos aqui. Primeiro passo, se você tem uma luta com a pornografia, o primeiro passo, e talvez não, e é o mais importante, é o primeiro passo. Encontre um amigo para se abrir. Alguém de confiança. Se você é casado, abra-se com sua mulher. Abra-se com seu marido. Abra-se com seus pais. Se você não se sente confortável em se abrir com esses mais próximos de sua intimidade, procura um amigo de confiança. Para abrir o coração, para chorar com ele, alguém que vai apoiá-lo, alguém que vai exigir prestação de conta de você, alguém que vai lhe ligar uma vez por semana e querer saber, e aí como é que está a sua batalha? Você está firme? Alguém a quem você possa recorrer, na hora que você não aguenta mais, alguém que possa lhe aconselhar. Então encontre um amigo com quem se abrir, esse é o primeiro passo, se você quer vencer. O segundo passo, para quem tem essa luta, é esse: memorize a palavra. Memorize a palavra, decore a Bíblia. Olha o que diz o Salmo 119. Salmo 119, o verso 9 e o verso 11. Verso 9 diz assim: como pode o jovem manter pura a sua conduta, vivendo de acordo com a tua palavra? Verso 11: guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Não quer pecar? Memorize, guarda a palavra na sua mente. Decore a Bíblia. Moçada, você não pode se contentar com um versinho aqui, outro acolá. Você não pode se contentar só com Jesus chorou. Senhor é meu pastor, nada me faltará. Quer vencer a tentação, quer vencer a pornografia, quer vencer o pecado, memorize a Bíblia. Memorize porções inteiras da Bíblia. Porções inteiras, capítulos inteiros, livros inteiros da Bíblia. E na hora que a tentação vier, comece a declamar, a falar o texto que você decorou. Eu quero ver você chegar no final do Salmo 119 com vontade de pecar. Memorize a Bíblia, guarde a Bíblia no seu coração. E em terceiro lugar, eu não conheço nada tão poderoso para quebrantar a vontade da carne quanto o jejum. É isso mesmo, jejum. Quer vencer? Precisa jejuar. O jejum funciona assim. Você pode escolher jejuar por 12 horas. O ideal é jejuar pelo menos 24 horas. Eu conheço gente que jejua 3 dias seguidos. Mas vamos imaginar que você escolhe jejuar 24 horas. Nós, adventistas, geralmente jejuamos do pôr do sol da sexta-feira ao pôr do sol do sábado. Então, pouco antes do pôr do sol, você faz a sua última refeição. À noite é fácil. Você está alimentado. Mas na manhã seguinte você já amanhece com o estômago roendo. Aquela fome lá no fundo. Mas você aguenta. Quando chega meio-dia, aí você já está que não aguenta mais. Chega na hora do almoço, lasanha. Olha que miséria. Sua comida favorita. A boca começa a salivar. Você olha, se você comer não é pecado. Mas você está de jejum. Aí você diz assim, não, eu não vou comer. Estou de jejum. Estou de jejum. Você começa a quebrantar a vontade. Aí você vai para os embates da vida. E nos embates da vida, a tentação, aquela tentação favorita, começa a rodear você. Você quebrantou a vontade, agora você está mais forte para resistir à tentação, para dizer não à tentação.
Então o jejum é algo poderoso para quebrantar a vontade da carne. Quer vencer? Esses passos têm que ser dados. Vamos lá, estão lembrados? Em primeiro lugar, encontre um amigo. Abra-se com um amigo. Em segundo lugar, memorize a Bíblia. A gente memoriza tanta coisa. A gente sabe tanta coisa de cor, de cabeça. É a senha do celular, é a senha do banco, é a placa do carro, é o número do CPF, do documento em geral. A gente guarda tanta coisa de memória, memorize a palavra. Jejum. E então leia o livrinho poderoso chamado Caminho a Cristo. Todo jovem adventista deve ter Caminho a Cristo como seu livro de cabeceira. Não é para fazer uma leitura rápida não, que é um livrinho pequeno, fininho, você lê rápido. Não, é para pegar uma caneta e você lê com atenção, marcando, sublinhando, observando. Você só lê o parágrafo seguinte quando você entendeu o primeiro. Você só passa para a próxima página quando entendeu a página anterior, quando guardou, conseguiu assimilar a verdade. Leia Caminho a Cristo. São passos para vencer, para assumir outra vez o controle da vontade. Ou então você sempre será um fracassado diante da tentação, porque a vontade anula a consciência. Olha que coisa. A tia Ellen diz que a vontade é uma força poderosa que decide o destino do homem. Então você tem que trazer sua vontade sob controle. Eu quero ler uma sequência de textos aqui. 4 textos. Eu não vou explicar, só vou ler o texto bíblico. Então, abra a Bíblia aí comigo. Eu quero 4 textos que eu quero ler com você. Entenda o seguinte, queridos, esta noite. O diabo não quer que você leia a Bíblia, o diabo não quer que você ore, o diabo não quer que você jejue, o diabo quer que você seja um fracassado. Ele odeia você com ódio mortal, mas ele é um derrotado, ele é um fracassado. A vitória à sua disposição, nós vimos ontem. Todo o poder do céu está à nossa disposição. Então abra a Bíblia no Salmo 1. Versos 1 a 3. Salmo 1, versos 1 a 3. Diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Ele é como uma árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. 2 Timóteo, capítulo 2. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 22. 2 Timóteo, capítulo 2, o verso 22 diz assim: fuja dos desejos malignos da juventude, e siga a justiça, a fé, o amor e a paz com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. 1 João capítulo 2, verso 14. 1 João capítulo 2, o verso 14, a segunda parte, da metade para o final do verso, diz assim: jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes, e em vocês a palavra de Deus permanece, e vocês venceram o maligno. Aleluia. Romanos capítulo 12, versos 1 e 2. Romanos capítulo 12, versos 1 e 2. Diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa,
agradável e perfeita vontade de Deus. Nós precisamos aprender a alinhar nossa vontade com a vontade de Deus. Nós somos fracos, mas Ele é forte. Tudo posso? Tudo posso? Tudo posso? Faça de Jesus a sua força. Pode ser que esta noite eu esteja falando com algum jovem, algum irmão, que tem uma luta, não tem controle de sua vontade. Eu falei da pornografia aqui, mas eu poderia falar da comida. Tem gente que não pode ver comida, perde o controle. Eu não sei qual é a sua tentação de estimação, mas meu Deus sabe. E toda a fraqueza que a gente tem, Ele tem força à nossa disposição. Será que esta noite tem alguém aqui que precisa retomar uma caminhada com o Senhor, dizendo: Senhor, eu preciso de um poder especial para vencer. Não quero viver como um fracassado, eu quero viver como um vencedor. Enquanto a Rízia vai cantar agora, se você tem a sua luta, eu sei qual é a minha. Então esse é o momento para você se entregar mais uma vez, humildemente reconhecer que não consegue sozinho e pedir poder daquele que é todo poderoso. E enquanto você ouve esse louvor, na hora que você sentir que é para você, que Deus está convidando você, fica de pé no seu lugar e nós vamos orar ao final, mas eu quero que você faça essa oração de entrega ao Senhor, dizendo: Deus, eu coloco minha fraqueza na tua força. E então, quando a gente esconde a fraqueza que a gente tem na força dele, ele pode dizer: a minha graça te basta. Senhor, nosso coração é enganoso, está doente, enfraquecido. Nós sabemos o que temos que fazer, mas a gente não consegue. Nós não temos controle sobre nossa vontade, Senhor. E a gente vive cedendo aos ataques do inimigo uma vez após outra. Mas esta noite eu quero te dizer, por favor, quebranta-nos, dobra a nossa vida, quebranta a nossa vontade, para que a gente possa ser capaz de dizer: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Senhor, nós queremos viver como vencedores, nós queremos viver de cabeça erguida, confiados nas tuas promessas, seguros de que a vitória é nossa em Cristo Jesus. Pai, eu quero colocar os teus filhos agora em tuas mãos. Eu não sei como esta mensagem chegou a cada um, mas eu sei que cada pessoa aqui tem sua necessidade, um clamor por vitória. Então, nós queremos colocar a nossa fraqueza escondido nas mãos daquele que é todo poderoso. Dá-nos tua bênção esta noite, leva-nos para casa perdoados, renovados, fortalecidos, sob o controle de nossa vontade, para que possamos viver para ti, somente para ti, que possamos ser guiados permanentemente pelo teu Espírito, que ele possa sussurrar constantemente em nosso ouvido, dizendo: filho, filha, esse é o caminho, andai por ele. Dá-nos tua bênção, eu te peço, no nome doce, poderoso de Jesus Cristo, meu amável Salvador. Amém. Amém.